Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, hoje nós estamos com a Dalgisa. Nessa aula nós vamos falar sobre os invertebrados, sobre os quinidários. Quais são os nossos objetivos? Reconhecer e entender as características do filo Quinidária, observar e compreender a morfologia das espécies, então morfologia é a forma, né, das espécies, e discutir a importância ecológica e econômica desse grupo. Então, quem são os quinidários? Olha, quinido vem de urticante. Então, são seres que têm substâncias urticantes, né? Isso é o significado do nome deles. São animais exclusivamente aquáticos, a maioria marinhos, né? E quem são eles? As medusas. Observem essa imagem aqui em amarelinho, é uma medusa. Alforrecas, as caravelas, as anêmonas do mar, os corais mole, a água-viva, né? E também na água doce nós temos as hidras. Olha, a gente sabe que hoje existem entre 35 e 40 filos de animais. Então, tem o reino dos animais e são divididos entre 35 e 40 filos. Os quinidários são os primeiros animais a fazerem parte do grupo dos eumetazoa ou eumetazoários, ou mesmo são chamados também de metazoários. Qual que é a característica desse grupo? Por que o porífera não é metazoário? Então, os metazoas, eles são animais que têm já os tecidos. As células conseguem se agrupar e formar tecido. Os poríferos não têm tecidos, eles têm células, mas elas não se organizaram e formaram os tecidos. E já os quinidários, eles têm as células deles e as células formam tecidos. Por isso que o porífero não está. E os quinidários são os primeiros animais a fazerem parte do grupo dos eumetazoários. Então, olha, observe aqui, olha. Os quinidários, eles têm os tecidos verdadeiros. Então, observe aqui na árvore filogenética. Eu tenho esse grupo aqui, olha, que deu origem às esponjas. Mas eu tenho aqui, olha, em amarelinho, uma mudança que ocorreu, que foi a formação dos tecidos. A partir dos quinidários, todos os seres vivos que estão ali, eles possuem tecidos verdadeiros. Então, olha. Quinidário, eles têm simetria radial. O que é simetria radial? Nós, seres humanos, temos simetria bilateral. Então, se eu dividir o meu corpo ao meio, eu tenho dois lados iguais. Mas se eu dividir nessa porção, eu não tenho dois lados iguais, vou ter lados diferentes. Então, nós temos uma simetria que é chamada de bilateral, dois lados só iguais. Os quinidários, imagine lá uma água-viva. E qualquer jeito que eu cortar ele, se eu cortar assim, se eu cortar desse jeito, se eu cortar igual a pizza, por exemplo, qualquer jeito que eu cortar, eu sempre vou ter dois lados iguais. Então, isso significa que ela tem simetria radial, né? Várias formas de cortar. Eles são diblásticos, ou seja, lá no período da embriogênese desse grupo, então, ocorre a fecundação, essas células começam a se dividir e elas vão formar. Essas células vão formar os tecidos e os órgãos daquele ser vivo. Nos quinidários, o que acontece? Eu só tenho dois tipos de tecidos, né? Eu vou ter a parte de cima, né, que vai formar o tecido externo, e a parte de baixo ali que vai formar os tecidos internos, né, do grupo. E eles são acelomados, ou seja, não tem uma estrutura ali que forma o celoma. Eles têm forma de medusa. Forma de medusa é quando a boca fica embaixo, né, como a água-viva. E eles têm a forma de pólipo. Como que é a forma de pólipo? Eles têm a boca na parte de cima. Por exemplo, lá as anêmonas. Então, as anêmonas ficam fixas no substrato e eles têm os tentáculos. E aqui no meio fica a boca das anêmonas. Já na água-viva, onde que fica a boca dela? Eu tenho a água-viva e a boca fica na parte de baixo. Então, quando ela é medusa, eu tenho a boca na parte de baixo. Quando ele é o pólipo, a boca fica na parte de cima. Eles têm um sistema nervoso já bem simples, difuso, né? Mas já estão se organizando como um sistema nervoso. E o sistema deles é digestório incompleto. O que é um sistema digestório incompleto? Eles possuem a boca, mas eles não possuem o ânus. Então, as coisas entram, elas fazem a digestão e aquilo que o corpo não aproveita, sai também pela boca.
São animais carnívoros, né? Com digestão extra e intracelular. Como assim digestão extra e intracelular? Existem, quando eles quando eles capturam um animal, por exemplo, eles lançam substâncias que já começam a fazer essa digestão. Quando eles engolem, vai terminar esse processo de digestão. Então, extra e intracelular. Eles fazem protocooperação, ou seja, eles têm uma relação harmônica com outros animais. Olha, aqui nós temos o peixe-palhaço e aqui eu tenho os tentáculos de uma anêmona. Então, eles fazem protocooperação, ou seja, o peixe-palhaço ele vai viver ali normalmente. Por que ele não é queimado pelos corais, né, pela medusa? Porque ele tem um muco que protege ele das substâncias urticantes dos quinidários, né? Então, fazendo essa relação ecológica, uma relação harmônica, traz benefício. Olha, observe nessa primeira imagem que passou um peixinho, ela capturou e olha, ela traz lá para a parte de cima, onde está a boca dela. Vamos para uma atividade. Na epiderme dos quinidários, há células que apresentam um líquido tóxico, capaz de causar morte de pequenos peixes e queimaduras em humanos. Qual que é o nome e qual que é a função? A função, eu já falei para vocês. Quero ver se vocês lembram e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é a função dessas células que ficam lá na epiderme? Por que elas têm um líquido tóxico, né, que causa morte ou paralisia? Então, essas células são chamadas de quinidoblastos, são células urticantes. Lembra que eu falei que quinido significa urticante? Então, eles têm células urticantes. O que elas fazem? Observe que parecem agulhinhas. Quando um animal encosta, ela libera essas agulhinhas, é como se elas entram no corpinho do animal e ele libera essa substância tóxica. Geralmente o animal vai ficar paralisado. E aí ela consegue com os tentáculos capturar a presa, né? Fica ao redor da boca. E eles têm uma cápsula dentro dessas células que tem essa substância urticante. Vai usar para defesa e também para capturar o alimento. Então, olha, é muito comum quem vai à praia, né, principalmente no verão, ocorreram os acidentes com os quinidários. Então, geralmente, quem já foi queimado por uma água-viva, né, por que ele dá essa ardência? Porque ela tem células urticantes que servem para defesa. Então, se elas encostarem no nosso corpo, elas vão provocar uma reação alérgica. Observe nas imagens, né, onde passam os tentáculos, eles vão liberar essas substâncias urticantes. Como que eles vão se reproduzir? Elas se reproduzem por metagênese ou alternância de gerações. Como assim metagênese ou alternância de gerações? Numa geração, eu faço reprodução assexuada. E na outra geração, faz-se reprodução sexuada. Então, eles vão alternando. Uma geração assexuada, uma sexuada. Uma assexuada e uma sexuada. Como que isso acontece? Um exemplo bem clássico aqui é o das águas-vivas. Olha, eu tenho uma larva. Essa larva, ela tem um movimento e ela fica nadando por um certo tempo. E ela encosta num substrato. Quando ela encosta, ela vai passar para se transformar na fase adulta. Assim que ela encosta ali, ela vai começar a formar aqui, olha, uma estrutura. E essa estrutura começa a crescer. É como se eu fizesse várias águas-vivas aqui, né? Tem uma aqui, aí eu venho outra aqui em cima, outra em cima, outra em cima. E aí eles ficam parecendo uma planta, né? Eles ficam todos assim, um em cima do outro. Olha lá, observem aqui na imagem, olha. Quando elas completam o desenvolvimento, quando essas águas-vivas elas completam o movimento, elas se desprendem e elas saem nadando. A outra se desprende e sai nadando. A outra vai... Então, eles vão formando, né, essas águas-vivas, né? E daí, essas águas-vivas que nadam, elas vão nadando. Quando chega a época de reprodução, elas ficam uma do lado da outra, libera os gametas masculinos e femininos na água, ocorre a fecundação e forma a larva. Essa larva vai nadar, vai encostar no substrato e o ciclo vai continuar. Por isso que é chamado de alternância de gerações. Numa geração, ela se reproduz assexuadamente. Eu tinha uma larva, essa larva encostou no substrato e, por divisões, elas foram formando várias águas-vivas. Elas saem e aí que elas vão se reproduzir sexuadamente. Elas também podem se reproduzir assexuadamente por brotamento. Lembra do brotamento lá nos poríferos? Então, eles podem se reproduzir por brotamento. Olha, é muito comum na hidra de água doce. Olha, eu tenho uma hidra e aí começa a surgir um broto e esse broto ele vai se destacar e vai fixar num substrato e vai passar para a fase adulta. Na reprodução assexuada, os indivíduos são geneticamente iguais ao que deu origem a eles. Vamos lá para uma segunda atividade. Observe o GIF aqui mostrando lá a fase de vida do quinidário. Qual é esse quinidário? Qual é a forma desse quinidário? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é a forma, qual que é esse animal que está ali no GIF? Qual que é a forma do corpo deles? Então, olha, eles são uma éfira, né? É uma forma jovem de uma água viva, veio de alternância de gerações e ele tem a forma de medusa. Lembra? A boca é para baixo. Olha, importância ecológica. Qual a importância do reino quinidário, né? Do filo quinidário? Eles ajudam a manter o equilíbrio ambiental, serve de alimento, né? Olha, a tartaruga come água viva, né? Ela come esponjas, come também água viva, né? E eles são predadores de algumas espécies e eles ajudam na manutenção dos recifes de corais. Eu quero chamar a atenção de vocês no seguinte: a água viva, ela se alimenta a tartaruga se alimenta de água viva. E uma sacola no mar, ela parece uma água viva e ela não sabe identificar. Então, muitas vezes, ela acaba comendo sacolas, achando que é uma água viva. E isso pode ocasionar a morte das tartarugas. Então, devemos sempre cuidar para não deixar, né, o lixo, né, perto da água, para não acontecer isso com com as tartarugas. Olha, o litoral do Paraná registra 120 acidentes com água viva por dia. Será que você está num desses números? Você faz parte desses números? Já foi queimado por uma água viva? Então vamos ver a notícia. O litoral do Paraná registra em média 120 acidentes e queimaduras relacionadas a água-vivas e caravelas por dia. O levantamento é do Corpo de Bombeiro. Foram levados em conta os dados registrados nos 8 primeiros dias da Operação Verão, que começou em 21 de dezembro. Águas-vivas e caravelas, elas não atacam banhistas, mas elas podem queimar quando entram em contato com os seres humanos. De acordo com os bombeiros, não se deve tocar nesses animais, né? Mesmo que eles pareçam que sejam mortos, não se deve tocar nesses animais. Em caso de queimadura, não é para jogar água. A água vai piorar. Não é para esfregar. O que vocês vão fazer? A recomendação do Corpo de Bombeiros é lavar o local com água do mar. E também o banhista deve procurar o Corpo de Bombeiros. De acordo com a corporação, todos os poços do litoral contam com vinagre, que é usado para neutralizar a toxina. Então, se você se queimou com água viva ou com uma caravela, o ideal é não jogar água que tem na reserva para a gente tomar. Vai no Corpo de Bombeiros, eles vão jogar o vinagre. O vinagre ajuda a liberar essa toxina. Então, gente, o que nós vimos nessa aula? Nós compreendemos as características do filo quinidária, morfologia das espécies, discutimos a importância ecológica e econômica desse grupo. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.